Histórias assombradas. E vamos aí ao relato de hoje, que é: acho que fui para um universo paralelo, talvez 7 além. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 21 anos e esse fato aconteceu comigo há alguns meses. Não lembro bem ao certo. Os nomes do relato estão todos trocados. Pode falar sem medo. Onde moro não importa, mas é uma capital, que é um fato importante. Acho que fui para um universo paralelo, mas eu não tenho certeza se era 7 além, pois as pessoas não tinham a aparência do que falam a respeito de lá. Me disseram que não era 7 além de que encontrei pessoas que eu conheço lá, porém estavam diferentes. Tudo começou quando eu tive uma briga com meu namorado e ele foi embora para casa dele. Estávamos no shopping. Ele pegou o carro e foi embora para casa dele, me deixando sozinha lá no shopping. E eu que me virasse para voltar para casa. Meu objetivo, naquele momento, era seguir ele até em casa para dar um esculacho nele. Mas, na verdade, nem sabia se tinha certeza de que gostaria de fazer isso. Eu estava sem bateria no celular, então não conseguia ligar para nenhum conhecido. E até tentei emprestar o celular de um desconhecido ali para pedir um carro no aplicativo para mim, mas simplesmente eu não encontrava motorista. E eu, morrendo de vergonha, parei de pedir. Até porque eu estava incomodando a pessoa, né? E tentei dar o meu jeito. Então andei uns 3 quarteirões na rua, quase deserta, com pouquíssimos carros passando, esperando algum passar para tentar pegar carona, que eram sempre negadas, obviamente. Até que um carro me chamou a atenção. Era um Lamborghini amarelo, lindíssimo, que estava em alta velocidade. Fiz sinal para pegar carona para ele. E para minha surpresa, o carro parou logo adiante. Dele desceram 3 mulheres e quando entrei, tinha mais uma mulher como motorista. Ela era linda, cabelos longos e negros, pele muito bonita, era alta e tinha um rosto de modelo, bem fininho e bem marcado. Entrei no carro e disse: "Olá, boa noite, meu nome é Fulana, qual é o seu?" E ela respondeu: "Oi, Fulana, meu nome é Dona." Assim que ela falou comigo, eu notei que ela tinha um sotaque diferente, mas não identifiquei de onde era. Eu normalmente consigo identificar logo de cara quando alguém fala de onde aquela pessoa é. E eu perguntei: "Você não é daqui, não é mesmo?" E ela disse: "Não, eu sou da capital. Eu vim aqui para sair com a minha filha e as irmãs dela, minhas enteadas. Elas que saíram do carro agora." "Ana, já moramos na capital. Por isso coloquei entre aspas. Eu sou da capital. Nós já moramos na capital, então coloquei entre aspas, porque eu fiquei confusa quando ela falou isso, porque a gente já estava na capital. Ela foi extremamente simpática comigo durante a viagem toda, entre aspas, toda. Ela continuou dizendo: como a capital é muito longe, eu levo cerca de 1 mês para viajar de lá para cá e daqui para lá. E já tô voltando para a capital. Eu disse 1 mês? Mas onde fica essa capital? Tá. Então ela... Peraí, que eu tô confusa aqui. Então eu demoro cerca de 1 mês para viajar de lá para cá e daqui para lá. E eu já tô voltando para a capital. E aí eu disse para ela, né? 1 mês? Mas onde fica essa capital? E logo que eu terminei essa frase, um homem no banco de trás do carro surgiu. Aparentemente ele estava dormindo. Ele era mais feio, né? As moças eram bonitas, mas ele era mais feio. Bem magro, uma pele feia, aspecto adoecido, um rosto chupado. E ele sim foi rude e sarcástico comigo, dizendo: "Por que você quer saber? Tem curiosidade de ir para lá?" E a dona disse: "Não mexe com ela, Xavier. Estamos dando uma carona. Fulana, a capital fica bem longe daqui, mas também fica perto, você entende?" Disse isso rindo.
Eu então mudei de assunto e disse para ela: eu acho que eu entendo, mas enfim, minha casa é próxima à estrada de saída da cidade. Já que você vai pegar ela, pode me deixar lá? Ela disse: perfeito, posso sim. Pensando mais um pouco, eu disse o seguinte: aliás, estamos perto da casa do meu namorado. Eu preciso conversar com ele. Pode me deixar lá? E ela disse: não dá mesmo, porque o caminho da casa dele já é um desvio. E aí eu retruquei dizendo: mas se você leva 1 mês para ir para sua cidade, o que são 5 minutinhos a mais, não é mesmo? E a dona respondeu: não é essa a questão. Eu só não posso desviar o caminho. Ok, eu não entendi direito de novo o que ela quis dizer, mas aceitei voltar para casa. E no dia seguinte eu iria conversar com ele a respeito. Até porque era ela quem estava dando carona, né? E eu não queria encher o saco. Ela já estava fazendo um favor para mim e eu estava agradecida por isso. Ao longo da viagem, ela continuava sendo simpática comigo e aquele homem atrás me intimidando. Ela disse que eram irmãos e que ele era assim mesmo. Eu, na minha grande curiosidade, sentindo que estávamos nos dando bem, retomei o assunto sobre a tal capital. Logo após lembrar da existência de Sete Além, e perguntei: essa capital, por um acaso, fica localizada em Sete Além? E a dona disse para mim, depois de sorrir: não. E foi interrompida pelo Xavier, que gritou no meu ouvido: não, não fica em Sete Além, fica em... E nessa hora, antes dele terminar a frase, eu desmaiei, sendo que eu não estava me sentindo mal nem nada. Eu acordei numa cama de um quarto aberto, sem uma das 4 paredes, sendo que este lado sem parede era composto por uma cortina fosca e clara. Ouvi então as vozes da minha empregada de casa e chamei seu nome: Sandra? Ana, eu juro que eu estava acordada nessa hora. Não foi durante o desmaio, mas sim depois, pois ainda estava meio zonza. Mas ao longo da minha estadia ali, eu fui voltando cada vez mais à consciência. Através da cortina, eu vi a minha avó, porém ela estava na cadeira de rodas e nem falava nada, sendo que a minha avó não anda de cadeira de rodas e fala que nem uma matraca normalmente. A Sandra apareceu, sentou do meu lado na cama e disse que era para eu ficar deitada ali e não me levantar bruscamente, porque poderia ficar mais tonta ainda. Eu aceitei, ok, esperei uns minutinhos ali conversando com ela normalmente. O local parecia o quarto antigo da minha avó, da casa que moramos anterior à qual moramos atualmente. E como alguns parentes nossos ainda moram lá, eu não estranhei tanto a nossa presença ali, mas perguntei para Sandra por que estamos aqui? Por que me trouxeram para cá? E a vovó? Ela devia estar em casa. Não pode sair de lá. Qual a necessidade de trazer ela para cá? E aí a Sandra disse: trouxemos ela para prepará-la para o seu descanso eterno. E eu disse ainda um pouquinho grogue: mas ela estava tão bem de saúde, o que aconteceu? E a Sandra disse: nada, só chegou a idade dela. Vou colocá-la na cama e vamos fazer o ritual. E eu perguntei: você vai matar ela à força? E a Sandra respondeu: sim, fulana, você já sabe como funciona o processo. E aí ela saiu do quarto e foi pegar a minha avó que estava atrás da cortina. Eu levantei da cama, já retomando a consciência normal, saí do quarto para sair da casa e procurar ajuda. Eu achava que realmente estava no local onde o Xavier disse ao gritar no meu ouvido, mas que eu não tinha escutado direito. Bom, saí do quarto e cheguei na cozinha. Parecia mesmo a nossa casa anterior, mas estava maior e até mais bonita, mais arrumadinha, mais organizada. Chegando na cozinha, virei à direita e vi a sala de estar, que era mais comprida do que larga e estava toda escura. E isso me deu medo, apesar de saber que teria que chegar o final dela para sair da casa e ir buscar ajuda para voltar para minha casa mesmo.
Então dei meia volta daquela sala assustadora e vi uma porta passando um pouquinho a cozinha. Era uma porta velha e feia. Abri essa porta achando que dava para a área de serviço e de lá talvez eu pudesse sair para pela lateral da casa, dando direto na saída da frente dela. Porém, ao abrir aquela porta, apareceram mais 3 portas e todas estavam abertas. Parecia aquela porta daquele reality show que eu não vou falar o nome, que tem 2 portas seguidas para entrar numa sala secreta, sabe? Mas nesse caso eram 4 portas e todas estavam abertas. Abri uma por uma, mas elas não estavam trancadas, é isso. A porta estava fechada, mas não estavam trancadas, porque ela falou que estavam toda aberta, mas ela abriu uma por uma. Então estavam todas destrancadas, é isso. Abri uma por uma e ao final dei de cara com 3 corpos mortos ali. E eu nem quis continuar olhando por mais nenhum segundinho. Foi só em questão de décimos de segundos que eu levei. Foi uma questão de décimos de segundo que eu levei para ver e processar aquilo. Nem deu tempo de procurar para ver quem eram as 3 pessoas. Eu fechei as portas e subi as escadas da casa, que eram quase de frente para essas portas. Era uma escada com 3 partes. Eu subi metade da primeira parte e a Sandra apareceu na cozinha me chamando, perguntando onde eu iria. E eu disse: eu preciso só pegar algumas coisas lá em cima e eu já volto. Ela disse: não, fique aí, fulana, vamos conversar. E eu disse assustada: claro! E sem saber o que fazer, falei: tá bom. E nos sentamos na escada. Ela perguntou se eu estava me sentindo bem e eu disse que sim, que já tinha passado e eu estava 100% de novo. Ela disse: você precisa se preparar para o ritual. As pessoas estão chegando e você precisa estar presente e estar bem também. E eu disse: tudo bem, eu tô bem, então me deixa só tomar um banho rápido, eu já desço para o ritual. Ela apenas disse para eu me apressar e me deixou ir. Chegando no andar de cima, eu entrei no meu quarto, que não foi difícil de achar, e ouvi a voz de crianças gritando e outras crianças rindo, como se estivessem brincando. E isso, óbvio, me assustava. Cheguei no meu quarto e exatamente na hora em que eu cheguei lá, em menos de 2 segundos, eu já me vi ali na rua, em que peguei carona com aquela Lamborghini. Inclusive, vi as 3 mulheres andando, aquelas que desceram do carro, mas o carro não estava lá. A posição delas era um pouquinho de frente ao local em que desceram, mas olhando para todos os lados. Mas olhando para todos os lados não se via o tal carro amarelo. E não tinha como ele continuar seguindo tão rápido dentre o tempo em que deixou elas lá e o tempo em que essas chegaram à posição em que estavam, que era mais ou menos a uns 3 metros. Só questão de uma casa para outra ao lado. Corri lá com elas e perguntei amigavelmente para elas... Perguntei amigavelmente para elas também não acharem que eu sou louca, né? Perguntei assim: com licença, tudo bem? Meu nome é fulana, eu saí do shopping ainda agora, eu briguei com meu namorado, sabe? Aí ele foi para casa dele e me deixou sozinha aqui. Olha, meu celular tá descarregado, vocês podem me ajudar? Eu preciso ao menos carregá-lo para tentar falar com algum parente se podem vir me buscar. Já emprestei o celular de outro rapaz, mas eu não encontrava nenhum motorista do aplicativo disponível. Foi algo assim, mais ou menos, que eu falei com elas. Um pouco menos, mas foi essa a ideia. Uma delas, a filha da motorista, disse: não, onde você mora? Eu disse que morava próximo à estrada da saída da cidade. E ela disse: eu te dou carona até lá, vamos? Eu moro aqui pertinho, já estamos andando para casa. Ana, eu, claro, que já estava traumatizada com o que aconteceu, é claro que eu não aceitei a carona. Então neguei e disse apenas que eu queria um carregador. Pena que nenhuma delas tinha o modelo do meu, que é o tipo C. Hoje em dia, a maioria das pessoas usam iPhone ou micro USB.
Ana, eu me sentia extremamente cansada, exausta, eu só queria chegar em casa em paz e acabei aceitando a carona de qualquer jeito. Andamos alguns quarteirões até chegar no prédio dela. Chegando lá, adivinha só? Tinha uma Lamborghini amarela na garagem deles. Aí que eu fiquei mais assustada ainda, claro. Eu gelei por dentro. Veio um arrepio dos pés à cabeça, mas eu fui, Ana. Durante o trajeto, ela se apresentou como Helena. As outras duas meninas também. E eu aproveitei para perguntar de onde estavam vindo. Comecei assim, né? Mais branda, para elas não acharem que eu era uma sequestradora ou sei lá. Uma das meninas disse: estávamos numa casa de show e na feirinha. E eu continuei: vocês foram sozinhas ou pegaram carona com alguém? E ela disse: fomos só. Esse carro é da minha madrasta, mãe da Helena. Ela tá viajando e não pode saber que pegamos o carro dela. Achamos ele um luxo. E todas elas riram, inclusive eu. Ela disse que saíram um pouco para ir até uma feirinha lá próximo, depois de já deixar o carro na garagem após chegarem lá na casa de show, e foram e voltaram andando da feirinha para casa até se encontrarem comigo ali na rua delas. E eu perguntei para onde a madrasta estava viajando, e ela disse: ela vive indo e voltando da cidade X. Nome fictício, mas a cidade que ela falou realmente existe. Pois ela trabalha aqui. Pois ela trabalha aqui e lá. A vida dela é bastante corrida. Bom, Ana, para elas não acharem que eu era uma criminosa ou algo do tipo, eu não perguntei o nome da madrasta, nem se ela tinha algum irmão. Mas a viagem restante foi de risadas, fofocas e desabafos sobre a minha briga com meu namorado. Cheguei em casa, agradeci a carona e meses depois, aqui estou contando o relato para vocês. E espero que elas não vejam esse relato, pois vão reconhecer que fui eu e podem achar que eu era realmente maluca. Inclusive, foi por esse motivo que demorei para contar esse relato aqui. Bom, eu acho que a mulher primeira que me deu carona era realmente a mãe de uma delas e madrasta das outras, mas de um universo paralelo. Como se ela tentasse proteger as meninas, já que a mãe real não estava lá para fazer isso. Mas não entendi por que o irmão dela estava no carro também. E claramente, tanto o irmão dela quanto a Sandra, desse universo paralelo, eram pessoas ruins. Mas a dona era aparentemente boa. O que vocês acham, assombrados? Eu quero a opinião de vocês. Beijos, Anne, desculpe pelo relato longuinho, mas tentei compactar da melhor forma, pois escrevo pelo celular e quando o texto é muito grande, ele já começa a travar. Forte abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Cara, eu não sei. Então não era Sete Além, o cara lá falou, não é Sete Além, não fica em Sete Além, fica em por que você não ouviu, é outro lugar. E ela realmente viaja. Não sei, gente. Então, é o tal do outro eu de um universo paralelo. Do lance dos multiversos. Em um outro universo, essas coisas acontecem. Mas ali não é... Aquela cidade em outro universo não é capital. Pelo jeito. A capital é outro lugar. Talvez no universo paralelo, assim, por exemplo... Ela não falou, né, de onde é. Bom, depois você me manda essas mensagens em off, tá? Eu não mostro pra ninguém. Essas mensagens, não, essas informações de como é o nome da cidade e tudo mais, tá bom? Só pra questão de arquivo mesmo. E, gente, então, eu não sei, mas eu acredito nesse lance de ter um universo paralelo, um outro eu. Mas acontecem umas coisas estranhas pra ser só um outro universo. E esse tal de ritual aí pra pessoa? Já chegou a idade, tem que matar a pessoa? E tem que fazer um ritual? Será que era o tal do limiar? Mas as pessoas não tinham, não era a aparência daquele outro relato do cara. Daquele relato, lembra? Nem Sete Além, nem Umbral, era o limiar. Mas aí até a Lamborghini lá no limiar, sei lá... Oi, as meninas também foram corajosas, né? Pegar, tipo, um carro desse pra dar uma carona pra quem não conhece.
louquinhas. Não, sem, né? É porque hoje em dia é muito difícil a gente confiar, é tanta coisa ruim que acontece, né? Que a gente fica sempre com o pé atrás de dar carona, até ajudar alguém na rua, porque você sempre fica pensando, será que não é tudo questão pra me assaltar, me levar, sei lá o quê, né? Então, bom, pessoal, deixem a opinião de vocês. Se tem algum relato parecido, alguma explicação, alguma coisa, deixa aqui nos comentários também, sempre com respeito, ok? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.